Bom dia, amados e amadas do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical em Casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Hoje é 12 de abril de 2020, dia que o Senhor nos fez, dia em que comemoramos a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, a finalização do processo de salvação da humanidade. É um dia abençoado e nós estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a história de Isabel e Zacarias. Essa é uma aula para a classe de juvenis, baseada na revista da Escola Dominical Histórias que Inspiram o Novo Testamento. E os personagens que nós vamos estudar hoje são Isabel e Zacarias, esse casal abençoado, pais de João Batista. Amém? Vamos orar a Deus, pedir a Deus para o nosso estudo? Você pode curvar sua cabeça? Pai, nós estamos aqui entregando o nosso estudo a Ti. Derrama o Teu Espírito sobre nós para que nós possamos aprender mais de Ti, possamos aprender mais sobre a Tua Palavra e possamos nos inspirar na história de Isabel e de Zacarias. Sê conosco, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Esse estudo de hoje, ele está baseado no livro de Lucas, no capítulo 1. E a história de Isabel e de Zacarias, ela no capítulo 1 de Lucas, ela está nos versículos de 8 a 25, que é a primeira parte. É a parte em que Lucas nos apresenta quem é Isabel e quem é Zacarias e o que vai acontecer com eles. E os versículos de 57 a 80, que relata o nascimento de João e tudo que acontece, tudo que envolve esse nascimento. Então, na primeira parte, Lucas nos apresenta Isabel, nos apresenta Zacarias, fala quem eles são, depois coloca Zacarias no templo. Zacarias era um sacerdote, então ele coloca Zacarias no templo, exercendo uma das funções de um sacerdote, que é a função de acender, o incenso e vamos dizer assim, colocar o incenso no templo. E o anúncio, a visita do anjo Gabriel para ele. E o que isso acontece? Nós vamos ler um pedacinho desse trecho. Nós não vamos ler o texto todo, que ele é grande. E depois a gente coloca já lá no final o nascimento de João e a apresentação de João no templo. A discussão sobre o nome, porque João não era um nome da família de Zacarias, e o costume na época era colocar nomes, ou o nome do pai, ou o nome de alguém da família. Então, João não era um nome comum na família de Zacarias, nem na família de Isabel. E aí você tem uma discussão sobre qual vai ser o nome que essa criança vai ser apresentada no templo. Zacarias volta a falar e aí ele declara um cântico maravilhoso. Então vamos ler, eu vou ler o versículo de 13 a 20 e depois vou ler os versículos 67 a 80. Você pode abrir sua Bíblia, se você tiver. Então, aí na sua mão, pegue a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 1. Enquanto você abre, a gente está aqui querendo agradecer a sua audiência, agradecer porque você está escutando essa aula e pedir para você depois, se você se sentiu impactado com esse estudo, para dar um like e compartilhar isso também com outras pessoas para as quais você acha que isso vai ser importante. Amém? Obrigada, tá? Não esqueça de fazer isso. Vamos lá. Texto de Lucas, e eu vou ler o versículo 13 até o 20, tá? Que é o momento em que o anjo começa a falar com Zacarias e anunciando o nascimento de João. Vamos ler lá? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Vamos lá agora para o versículo 67? Dá uma passadinha aí. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, e de conceder-nos que, livres das mãos do inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à estranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Lindo, né? Esse texto final, Zacarias profetizando sobre quem seria o filho dele, sobre o que esse filho seria para o projeto da salvação, dizendo quem ele era. Tão lindo é, né? Se nós pais soubéssemos o quão importante é profetizar sobre a vida do filho, profetizar as bênçãos de Deus sobre a vida dele e que isso vai acompanhá-lo, nossa, que maravilha, né? Mas, vamos lá. Só para você entender um pouquinho quem são essas pessoas, né? Isabel e Zacarias. Então vamos lembrar a primeira coisa: Isabel e Zacarias, eles eram de uma tribo específica lá de Israel, é a tribo de Levi. Eles eram da tribo dos levitas, dos sacerdotes, daqueles que serviam no templo. Lembra lá atrás? Se você não lembra dessa história, dá uma olhadinha lá em Êxodo. A tribo de Levi foi separada para o trabalho do Senhor, ou seja, separada para preparar a adoração, para fazer a ligação entre o povo e Deus, para servir no templo. No Êxodo eles serviam no tabernáculo, então eles tinham que cuidar da Arca da Aliança, eles tinham que cuidar quando o povo se levantava, eles tiravam a tenda, guardavam tudo e iam, depois eles montavam a tenda. Então eles tinham que estar mantendo o fogo do tabernáculo sempre aceso, acendendo incensário. E Zacarias é encontrado exatamente numa dessas atividades, né? O anjo o encontra quando ele estava lá acendendo o incensário. E você pode ler o texto depois todo, que é muito legal, né? E Zacarias era um homem, Zacarias e Isabel, né? Eles eram um casal irrepreensível. O que é um casal irrepreensível? Eles seguiam todos os preceitos de Deus, mas principalmente eles faziam a vontade de Deus, né? Então ele era um casal que era, digamos, por um lado, exemplo para aquela comunidade, né? Pelo modo como eles viviam, pela proposta de vida que eles tinham. Eles eram idosos, ou seja, já eram bem avançados na idade, e eles não tinham filhos.
Então, uma dessas características, né, é deles não ter filhos. E lembra que eu falei na outra aula que o nome para o judeu ele tinha um significado e carregava no seu nome o propósito da vida da pessoa? Então, você sabe o que significa Zacarias? Zacarias significa Yahavé, lembre-se, ou seja, Senhor, lembre-se. Interessante que o anjo fala com ele, olha, as suas orações foram ouvidas, né? Então, Senhor, lembra das minhas orações, né? Sara, não estou lembrando de Abraão. Isabel quer dizer Deus prometeu. Olha que legal. Deus prometeu um filho, né? Mandou Gabriel ir falar com Zacarias que Isabel ia ter um filho. Lindo, né? Interessante. Muito interessante isso, né? Mas é importante lembrar também que o texto fala de uma característica que é uma característica muito complicada para aquela época. Isabel era estéril. Isabel não podia ter filhos. E por ela ser estéril e ela não poder ter filhos, ela não podia, esse casal era um casal que não podia, que era considerado assim, eles não tinham uma herança. Para o judeu, o filho é maior do que qualquer tesouro. O filho é a herança do pai. É a confirmação da bênção de Deus sobre aquela família. Então, se não tem filhos, é como se a bênção de Deus, para o judeu, tá? Para o judeu, preste atenção, nós estamos falando de como é que eles pensavam naquela época. Naquela época, o judeu considerava que o fato de uma família não ter filhos era sinal de que a bênção do Senhor não estava naquela casa, não estava naquela família. E isso provavelmente provocado pelo pecado daquele casal. Mas se Isabel e Zacarias viviam de forma irrepreensível a sua fé, a princípio não havia pecado. Não é verdade? É muito importante a gente pensar nisso, né? Alguma situação da sua vida não é sinal de pecado. Não é sinal de que a bênção de Deus não está com você. É sinal de alguma circunstância que você vai ter que passar, né? Então, esse casal era um casal que sofria preconceito. Vocês lembram também de uma outra pessoa na Bíblia, Ana, mãe de Samuel, que ela, a irmã, né, a outra esposa do seu marido, irmã não, mas a outra esposa do seu marido, tinha filhos e ela não, e como é que faziam chacota dela, e que ela foi para o templo orar e implorar a Deus por um filho, né? Então, era muito difícil para uma mulher, porque se colocava principalmente a responsabilidade de não ter filhos na mulher, né? Era ela, hoje a gente sabe cientificamente que pode ser a mulher ou o homem, mas era a mulher que carregava, vamos dizer assim, essa maldição, né? Isabel era uma mulher que sofria preconceito. Zacarias era um homem que sofria preconceito. Mas eles tinham um estilo de vida, né, que era um estilo de vida muito importante. Eles eram tementes a Deus e eles eram praticantes da fé. Então, eles cumpriam os preceitos da sua fé e eles eram tementes a Deus. A sua vida eles eram lembrados por isso, né? E eles viviam em santidade. E você olha assim, por que eles viviam em santidade? Por medo do pai? Não, por amor. Porque se fosse por medo, né, eles teriam desistido quando perceberam que não podiam ter filhos. Deus já me amaldiçoou mesmo, para que eu vou servi-lo? E mesmo não tendo filhos, eles se mantiveram fiéis à sua fé. Ou seja, mesmo que a oração deles não tivesse sido atendida, mas até então não tinha sido, eles continuavam perseverantes na sua fé. E isso é muito legal porque a vida deles continuou em frente. Eles não foram abatidos por uma circunstância, não foram abatidos pelo fato de não terem filhos. Eles continuavam adorando a Deus, eles continuaram sendo tementes a Deus. Então não é circunstância que me afasta do amor de Deus, não é verdade? Olha que exemplo que Isabel e Zacarias dão pra gente, né? Por outro lado, a gente tem que pensar nessa coisa da diversidade que eles viviam e aí pensar um pouquinho, como é que eu lido com isso? Você tem dois caminhos.
para lidar com a adversidade, para lidar com o não de Deus? O primeiro caminho é negar a Deus, sair da sua presença, não fazer mais a sua vontade. O segundo caminho é continuar com a vida acreditando nas bênçãos de Deus, né? Agora, um problema é, mesmo que você continue na vida acreditando que Deus está com você, cuidado quando a bênção chega. Você pode fazer como Zacarias, duvidar dela. Como é que vai ser isso? Né? Como é que isso vai acontecer? Bem, essa é uma coisa que pode acontecer. Será que eu sou merecedora dessa bênção? Eu passei tanto tempo sem ela, o Senhor não me atendeu, minha oração só vai atender agora na minha velhice? Será que eu mereço isso agora? E ele duvidou. E porque ele duvidou, o anjo disse que ele ia ficar mudo. Imagina, Zacarias passou a gravidez inteira da sua esposa até a apresentação no templo sem falar. Sem poder falar da bênção de Deus, sem poder proferir. Ele não podia proferir nem o nome do filho dele, né? Mas ele guardou tudo no coração e ele foi e continuou a sua vida. Quando ele viu a sua esposa grávida, Isabel também não acreditou e ela ficou 5 meses escondida. Ela ficou 5 meses escondida, né? Porque depois porque seria, acho muito estranho uma idosa. Hoje, a gente já vê pessoas de 40 até 50 anos engravidando, tendo filhos. Isso hoje, com o avanço da medicina, é normal. Mas naquela época, uma idosa ser mãe era bem complicado, né? Era difícil, acho que posso dizer, inclusive, que raro, né? Então, quando você tem a adversidade, mas quando Deus transforma essa adversidade em bênção, receba a bênção. Identifique que essa bênção veio do Senhor. Não perca a bênção. E, principalmente, use a bênção para provar, como Zacarias falou no seu cântico lá, que eu li para vocês, para provar que é Deus quem fez. Receba a bênção, não duvide. Deus sempre está conosco. Mesmo no meio do turbilhão, mesmo no meio da adversidade, Deus está conosco. Ah, você não está entendendo o que está acontecendo? Deus está com você. Você está passando por algum sofrimento? Deus está com você. A sua vida deu uma mudança drástica, situações que estavam até boas ficaram ruins. Deus continua com você. Aguarde que a bênção virá. A vitória já é sua no nome de Jesus. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente fala disso, né, de que como Zacarias e Isabel perceberam isso, Isabel quando ela se escondeu, mas o texto fala, se você ver lá, vai ter um versículo em que ela está glorificando a Deus, porque Deus ouviu que ela deixaria de ser considerada imprópria, deixaria de ser considerada uma aberração e passaria a ser considerada como a agraciada, a abençoada. E ela declara isso e vai seguindo a sua gravidez. E Zacarias, por outro lado, ele tinha que guardar no coração as coisas, porque ele não podia falar, mas eu tenho certeza que por conta do seu estilo de vida, ele orava o tempo inteiro. Ele falava a Deus que se cumpra aquilo que o Senhor falou. Muito obrigado, Deus. Depois de um tempo, ele deve ter em suas orações começado a falar. Isso nos ensina que a gente tem que, às vezes, guardar, ver a bênção, receber a bênção, ficar quieto e assimilar essa bênção para poder profetizar e depois poder falar no Espírito e agradecer a Deus por tudo aquilo. Que foi o que Zacarias fez. Então, duas coisas para você perceber que eu acho que é muito legal. Não deixa que Zacarias e Isabel nos ensinaram, não deixa que o pessimismo tome conta de você. Ai, tudo vai terminar ruim. Ai, não vai dar certo. Ai, isso é horroroso. Para com isso. Larga disso. Para de falar essas coisas. Não é? Isabel e Zacarias podiam ficar falando o tempo inteiro maldizendo a Deus e falando um monte de coisa, e eles viviam tementes. Eles viviam, mesmo não tendo a sua família, um sinal da bênção de Deus sobre ela, eles continuavam acreditando em Deus. Deixa de ser pessimista. Não deixe que o pessimismo atrapalhe os projetos de Deus para a sua vida. Não deixe que o negativismo e as coisas negativas da vida apaguem o projeto de Deus.
não conseguiram fazer isso com Isabel, não conseguiram fazer isso com Zacarias. E eles deram à luz, né? A comprovação da bênção de Deus sobre eles era João, né? Era João. E João quer dizer Deus é gracioso, ou seja, Deus derrama a sua graça, Deus tem prazer em dar graça, Deus é gracioso. E Isabel e Zacarias puderam ver a obra dessa graça, puderam carregar essa criança no colo, puderam cuidar dessa criança, puderam instruir essa criança e principalmente fizeram dela aquilo que Deus tinha preparado. A profecia de Zacarias, quando ele apresenta seu filho no templo, é cumprida. E João tem um papel importantíssimo que antecede o ministério de Jesus, que antecede o ministério que Deus tinha para a vida de Jesus, né? E é João que anuncia esse ministério. É João que anuncia o Salvador. É João que prepara o caminho. Então, a bênção que foi dada sobre Isabel e Zacarias continuava na vida de João. Amém? Então, não importa a forma como você vive agora, ou a situação que você vive agora, ou o que parece maldição. Não importa. Importa é o que Deus vai fazer com você. É a bênção que Deus vai derramar na sua vida. É aquilo que Deus vai fazer. Então, como Isabel e Zacarias, não deixe de ter uma vida em santidade. Não deixe de ter uma vida em intimidade com Deus. Não deixe de ter uma vida ouvindo o que Deus quer para você. Quem sabe? O Senhor não envia Gabriel para que você entenda qual é o seu propósito. Mas mesmo que ele não envie, deixe o Espírito Santo falar no seu coração. E quando o Espírito Santo falar no seu coração qual é o seu propósito na missão de Deus, muita coisa vai nascer na sua vida. Da mesma forma que João nasceu na vida de Isabel e de Zacarias. Amém? Deus te abençoe, Deus cuide de você, que você tenha um domingo de Páscoa abençoado. Tire um tempinho para orar a Deus, para agradecer o mistério da ressurreição de Cristo, agradecer a salvação que veio com este mistério, né? E que trouxe para mim e para você a certeza da vida eterna, o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Até domingo que vem.